Então, muito bom dia, alegria estarmos reunidos aqui nessa manhã. Já tivemos o tempo de ceia, comunhão em família, alegria, esse tempo de relembrarmos o sacrifício de Cristo na cruz. E agora vamos seguir então o nosso tempo aqui, tempo de estudo da palavra. E como nós temos o costume, seguimos em sequência livros da Escritura e vamos seguindo parte por parte. Nós estamos começando um novo estudo na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e uma nova série, pregações expositivas. Semana passada nós tivemos a introdução desta série, nós falamos sobre o contexto histórico, sobre como foi a plantação da igreja em Tessalônica, à luz de Atos 17. Vimos também um panorama da carta, e basicamente Paulo escreve esta segunda carta, provavelmente pouco tempo depois de escrever a primeira carta. Então ele recebe mais informações a respeito dos irmãos em Tessalônica, e assim o propósito da carta gira em torno de 3 assuntos principais. Primeiro, reconhecer a graça de Deus na vida daqueles irmãos, pois eles seguiam dando um bom testemunho de fé. Estavam perseverando em meio às tribulações, que inclusive se intensificaram desde a primeira passagem de Paulo por lá, e eles perseveravam na fé. Então Paulo reconhece isso, reconhece a graça de Deus sobre eles, e procura também encorajar aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa da fé. Paulo escreve encorajando aqueles irmãos. Segundo ponto principal que se destaca, que sobressai, né, em toda a Escritura, toda a carta, a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo, segunda vinda. E Paulo então procura corrigir ideias falsas sobre o retorno do Senhor. Talvez circulavam entre eles rumores de que o dia do Senhor já havia chegado, talvez até pela questão das próprias tribulações ali, uma posição ferrenha por causa da fé. Então, uma confusão, talvez falsos mestres, uma suposta carta vinculada a Paulo, e eles, um entendimento equivocado também, não tão preciso dos ensinos de Paulo, lá na primeira carta de Tessalonicenses, confundindo o retorno de Cristo, que é eminente, com um retorno imediato, que estava ali na questão de dias ou anos ali para ocorrer, ou talvez até que já houvesse ocorrido, e eles perderam o retorno. O Senhor Jesus veio com ladrão à noite, e eles perderam esse retorno e agora estavam sofrendo as tribulações e o juízo. Paulo escreve corrigindo isso, corrigindo esses entendimentos errados daqueles irmãos. Então a carta ela vai trazer esse assunto primordial. E o terceiro ponto é trazer mais algumas instruções sobre a vida prática dos irmãos, à luz da esperança do retorno de Cristo. Então, a bendita esperança do porvir, da vinda do Senhor, da gloriosa vinda do Senhor Jesus, não deve produzir alienação, né? Subir lá no monte, ficar só esperando Jesus voltar, não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada. Não, Paulo corrige isso. A vinda do Senhor, pelo contrário, deve estimular fidelidade no presente, né? Vida dedicada às vocações que Deus nos deu, nosso trabalho, priorizando o Senhor nas nossas vidas, Cristo nas nossas vidas, dando um bom testemunho, perseverando na fé neste Evangelho. Então, essa bendita esperança deve produzir esse engajamento, essa fidelidade no tempo presente. Hoje nós vamos observar então os primeiros 5 capítulos, a saudação inicial, e como logo de início Paulo louva o Senhor, ele rompe em louvores, ele começa a carta em tom de louvor, ele está feliz, ele está alegre pelo bom testemunho daqueles irmãos. Então Paulo começa louvando a Deus. Eles seguiam apresentando os bons frutos de uma fé genuína em Cristo, evidenciando a eleição divina sobre a vida deles. Que frutos são esses? Quais as evidências desta graça salvadora sobre as nossas vidas individualmente e coletivamente como igreja? Quais as marcas de realmente sermos alcançados pela graça de Deus? Estarmos manifestando isso como uma igreja verdadeira. Quais são essas marcas?
Nós aprendemos aqui à luz destes versos que nós vamos observar nesta manhã. Vamos ler o texto novamente, que já lemos ali no início, a partir do verso 1, capítulo 1, a partir do verso 1, 2 Tessalonicenses, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Continuando aqui, só para pegarmos o contexto. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, pois Tu és o Deus fiel, o Deus de misericórdia, Deus de graça. Te agradecemos, a Deus, por este domingo, que já celebramos a ceia do Senhor, e agora temos a oportunidade, Senhor, de nos voltarmos para a Tua palavra, Senhor, e ouvirmos aquilo que vem do Senhor. Então, eu rogo graça, Senhor, para ser fiel agora na exposição do texto, procurando seguir realmente, Senhor, aquilo que o texto nos mostra. Que for falado na carne, seja esquecido, seja apagado, que fique realmente a Tua palavra gravada em nós, pelo poder do Espírito Santo, produzindo, a Deus, a vida que Te glorifica, fortalecendo a nossa fé, animando os nossos corações, consolando, exortando, trazendo glória ao Teu nome, Pai. Esse é o nosso desejo como igreja. Fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, vamos observar, seguindo aqui a exposição, os primeiros 5 versículos. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2. Escute com atenção a palavra do nosso Deus. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo é o autor da carta. Nós identificamos assim, ele colocando ali o seu primeiro nome na frente, né, dos demais, Silvano e Timóteo. Então ele identifica conjuntamente os cooperadores em sua segunda viagem missionária. Então Paulo ressalta que eles estavam juntos, mas Paulo é o autor da carta. Provavelmente eles estavam também junto com Paulo em Corinto, de onde ele escreve essa carta, como nós vimos semana passada, na sequência das suas viagens, a segunda grande viagem missionária. Silvano é a versão em latim do nome de Silas, que foi um líder importante na igreja primitiva, e Timóteo era um jovem piedoso, que se destacava, o seu testemunho se destacava entre as igrejas. O livro de Atos destaca isso, e ele então se juntou a Paulo e Silas na segunda viagem missionária, a partir de Listra, conforme Atos 16. Paulo tinha por aquele jovem um grande apreço, investiu na preparação dele para o ministério, que depois, inclusive, ele fica pastoreando a igreja em Éfeso, para quem Paulo escreve as 2 epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo. E na sequência nós temos então a identificação do destinatário. Ele diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então perceba, a igreja local tem o seu local geográfico, Tessalônica, mas a igreja genuína, a igreja verdadeira, ela tem essa ligação espiritual. Ela está fundamentada
em Deus, Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então essa expressão ela é muito importante, em Deus, é uma expressão paulina que se repete, indica essa ligação, esta unidade, em Deus. A igreja está fundamentada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja depende totalmente desta união com Deus em Cristo. A igreja não pode existir sem Cristo, que é o cabeça, Ele é o ramo, as videiras ligadas a Ele, esta ligação, esta unidade vital, espiritual, conectados assim. A igreja, ela existe por essa conexão, por estar fundada. A igreja verdadeira está fundamentada no único Deus vivo e verdadeiro. E note, Paulo une Deus Pai em igualdade com Jesus Cristo. E assim nós percebemos logo na saudação a ênfase na divindade do Senhor Jesus. Ele não é um mero profeta, ele não é um grande líder, ele é plenamente Deus, Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é tão Deus quanto Deus Pai. Tão Deus quanto Deus Pai. E isso de acordo com a doutrina do ser de Deus. O único Deus verdadeiro é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja verdadeira está fundamentada neste Deus triuno. E fechando a saudação, nós temos outra expressão típica de Paulo: graça e paz a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que a graça e a paz têm a sua origem em Deus Pai e no Senhor Jesus. Ou seja, estas bênçãos espirituais, elas fluem do próprio Deus. Deus é a fonte. Deus é a fonte. E é muito interessante, pois com essas duas palavras aqui, graça e paz, Paulo faz uma belíssima síntese do Evangelho, um resumo do Evangelho. Nós temos em duas palavras. Paulo junta graça e paz. Graça diz respeito à raiz da nossa salvação, que é o amor livre e soberano de Deus em favor dos seus eleitos. Graça significa favor totalmente imerecido, é favor por aqueles que não merecem, como você e eu, porque nós somos pecadores, não merecemos, mas Deus nos dá aquilo que não merecemos, que é graça. Ele é um Deus de graça. E paz fala sobre o resultado da salvação. Graça, origem, paz, resultado. Em duas palavras, síntese do evangelho bíblico, o evangelho da nossa salvação. Paz é o resultado, é o fruto da salvação, que é a paz com Deus e a paz de Deus. Então não é mera ausência de conflitos, mas é a paz com Deus. Outrora, inimigos de Deus. Essa é a realidade de todo ser humano nascido neste mundo. Pós-queda em Adão, todo ser humano, inimigo de Deus, justamente condenado, merece ser condenado por causa dos seus próprios pecados, pecado herdado em Adão. Então, paz é esse estado de paz com Deus, através da obra do Senhor Jesus Cristo. A cruz traz a paz. O Senhor Jesus consumando esta obra no Calvário. Então nós somos reconciliados com Deus, nós somos restaurados em Cristo Jesus. Portanto, graça é a fonte, paz é a corrente de água que emana desta fonte, que flui do próprio Deus. Avançando então, Paulo, após a saudação, ele começa agora a reconhecer o testemunho daqueles irmãos. E ele então louva o Senhor Deus. Ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Interessante a expressão cumpre-nos. Traz a ideia de obrigação, de dever. Cumpre-nos. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, é nossa obrigação do tipo, diante do testemunho de vocês, Tessalonicenses, diante do testemunho de vocês, nós não temos outra alternativa senão primariamente render graças a Deus, louvores a Deus, pela evidente obra da graça de Deus na vida de vocês. Isso é justo diante de Deus, é correto, é louvável que seja
assim, este louvor dado a Deus pelo testemunho na vida de vocês. E por que se sentia assim, Paulo? Por que ele se sentia compelido a louvar a Deus pela vida dos irmãos? Exatamente pelas evidências dos sinais da graça operando na vida deles. Sinais que evidenciavam uma fé verdadeira, sinais que evidenciavam a eleição divina sobre a vida deles, como nós vimos lá na primeira carta, lembram? Quando nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos voltar um pouquinho, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 a 4. Olha o que Paulo diz ali no início desta carta. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eleição. Então, eleição diz respeito ao ato livre da escolha divina. Deus, de forma soberana, escolheu pessoas em Cristo para a salvação. Não por causa de algum mérito antevisto nessas pessoas, não foi por antever fé nelas, não é por obras a salvação, por graça somente. Livre, soberano amor de Deus, Ele escolhe pessoas em Cristo Jesus, somente por causa do seu beneplácito, a sua boa vontade, conforme os seus decretos eternos, isso antes da fundação do mundo, e tudo para o louvor da glória da graça do nosso Deus. Paulo ensina isso lá em Efésios, no primeiro capítulo de Efésios. Então, é uma obra soberana de Deus, e esses eleitos, Deus então chama eles para a salvação. No tempo e no espaço, no tempo certo de Deus, Deus chama esses eleitos para a salvação, a obra também que pertence a Deus, e Deus se utiliza os meios, e o meio é a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, debaixo do poder do Espírito Santo, que regenera esses eleitos, um ato completo somente do Senhor Deus, e então os capacita a responderem com arrependimento e fé, que aí entra a responsabilidade de cada um, responder realmente com arrependimento e fé à chamada do Evangelho. Quando ouve o Evangelho, se rende, mas isso é uma obra de Deus, é uma obra da graça, e Deus usa a palavra para chamar os eleitos à salvação. Este é o meio, como Paulo também diz na sequência, lá na primeira carta, versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então eles receberam a palavra, o Evangelho pregado por Paulo, como palavra de Deus, não palavra de homens. Eles tinham essa convicção no coração e se renderam então a Cristo Jesus e foram transformados, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo reconhece a eleição deles, e aí pouco tempo depois ele escreve a segunda carta, eles continuam dando esses sinais, eles continuam apresentando esses frutos, e aqui na segunda carta ele reconhece que eles estavam crescendo nisso, estavam crescendo. Ele diz, pois a vossa fé cresce sobremaneira, a expressão sobremaneira é enfática, e ela indica aqui um crescimento abundante, é hipercrescimento. Então Paulo louva a Deus pela vida daqueles irmãos, porque eles estavam se tornando hipercrentes, estavam realmente crescendo numa fé robusta, numa confiança em Cristo somente, como seu Senhor e seu Salvador, confiança no cuidado de Deus sobre a vida deles, crescendo também em seu amor pelo Senhor. Então eles cresciam na fé, fundamentada no Evangelho bíblico, o Evangelho proclamado pelo apóstolo, que nós temos registrado hoje nas Escrituras Sagradas. Então, neste Evangelho que chegava entre eles, debaixo do poder de Deus, eles estavam crescendo na fé. Então essa é a primeira evidência. Segunda, interligada com a primeira, é o crescimento em amor. E aqui entra a principal evidência de uma igreja amadurecendo, de uma igreja crescendo. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A principal evidência de fé genuína,
o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor pelo próximo, principalmente os nossos irmãos na fé. E eles estavam evidenciando isso na comunhão entre eles. Os relacionamentos entre eles estavam sendo caracterizados pelo verdadeiro amor cristão. Isso se tornava visível, notável, no cuidado mútuo que eles tinham em meio às perseguições externas, né? Toda aquela dificuldade externa fazia com que eles tivessem esse cuidado maior uns pelos outros, de se acolher mesmo, de se cuidar mesmo, diante de toda a pressão, de toda a dificuldade que eles estavam vivenciando. Eles estavam então voltados para este cuidado. Em linhas gerais se percebia isso, lembrando que também tinham problemas naquela igreja, mas em linhas gerais Paulo reconhece isso e louva a Deus por aquela igreja, porque o amor entre eles estava crescendo, cuidado mútuo, sensíveis às necessidades uns dos outros, consolando, exortando uns aos outros, orando uns pelos outros. Então era uma igreja em que isso era evidente. E podemos perceber, meus irmãos, que este crescimento, sem dúvida, ele é proporcionado por Deus. Quem dá o crescimento? Deus. O homem não proporciona isso, não tem essa capacidade. É Deus. Deus é a fonte da graça. Mas Deus usa meios. E quais foram os meios que a gente pode perceber que proporcionaram este crescimento entre aqueles irmãos lá em Tessalônica? Nós podemos destacar alguns aqui em especial. Primeiro, a pregação da palavra. Pregação boa, pregação fiel, pregação bíblica, fundamental. Fundamental. Para que haja crescimento da igreja, fundamental, primordial. Pregação fiel do evangelho bíblico. Principal, podemos abrir mão disso. Paulo pregou entre eles, enviou Timóteo também para continuar ministrando a eles, como nós vimos lá na primeira carta, escreveu as cartas para aqueles irmãos, a palavra gerando frutos, a palavra debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso nós devemos dar máxima atenção à palavra. A pregação não é só mais um item do culto, ela é o principal. Máxima atenção. E existe sim a dificuldade, a batalha de nos concentrarmos neste momento de pregação, mas é clamar a Deus: Senhor, fala comigo, fala à luz da tua palavra, que a palavra possa ter bom terreno e trazer fruto no meu coração, para a glória do teu nome, e que assim seja na igreja do Senhor sempre. Então, primeiro, pregação. Segundo, as circunstâncias adversas, sofrimento, proporcionando a fé sendo testada, e como Deus, a gente percebe um crescimento que se destacava diante da adversidade. Como diz o ditado, né? Mares calmos não fazem bons marinheiros. Então ali, eles realmente testando a fé, a realidade de uma confiança em Cristo. Então nós podemos perceber, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as circunstâncias adversas e também, amados, as orações. Paulo orava por aqueles irmãos. Vamos lembrar disso? Lá voltando também para a primeira carta, capítulo 3. Acompanhem, capítulo 3. Paulo, nós tínhamos diversas orações de Paulo, mas olha o que ele orou lá no capítulo 3 por eles, quando ele escreve a primeira carta. Interessante como Paulo, por vezes, ele destaca este conteúdo das orações. Nós aprendemos muito com o conteúdo dessas orações. Olha o que ele diz lá, capítulo 3, versos 11 a 13. E ele diz assim, a oração: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Percebem o que está acontecendo aqui? Paulo orou por aqueles irmãos e Deus respondeu às orações. E os irmãos estavam crescendo na fé e no amor. Será que temos orado pelos nossos irmãos? Será que temos confiado no poder de Deus para agir na vida dos nossos irmãos? Dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos? Orado a Deus. Orado a Deus para que
seja aumentado este amor, orado pela nossa igreja, que seja aumentado este amor entre nós. E Deus fiel, pelos méritos de Cristo, responde às nossas orações, como estava respondendo às orações do apóstolo Paulo, e ele reconhece isso. Por isso Paulo então louva o Senhor por esta igreja que estava se formando lá em Tessalônica. E aí nós então avançamos, este primeiro aspecto, as evidências da graça entre eles, fé e amor. Outra evidência da graça atuando sobre eles era exatamente a constância deles, a perseverança em meio às perseguições. Paulo destaca isso, olha o que ele diz no versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então Paulo, ele se gloriava em Deus, em virtude do testemunho daqueles irmãos, e expressava isso para as outras igrejas, do tipo, olha, o pessoal lá realmente está dando um baita testemunho, porque a coisa não está fácil para eles lá, mas eles estão perseverando na fé, eles estão crescendo em amor uns pelos outros. Então Paulo usava o exemplo deles, do sofrimento deles, para encorajar os outros. É interessante como Deus usa muitas vezes isso, cargas de sofrimento sobre as nossas vidas, para que depois Ele nos use como instrumentos para consolarmos outros, para encorajarmos outros, como os tessalonicenses estavam servindo agora aqui neste momento. E Paulo destaca essa disposição deles em suportar as perseguições. A palavra constância aqui, ela pode ser traduzida por perseverança. É a capacidade para suportar circunstâncias difíceis com paciência, com resiliência, com paciência. Eles estavam encarando as perseguições com firmeza, em virtude da esperança depositada em Cristo e a vida eterna que eles têm com o Senhor Jesus Cristo. Era esta confiança em Deus que os capacitava a sofrer oposição, perseguição, por causa do Evangelho, sem retroceder e abandonar a fé, como Paulo diz, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Perseguições aqui nós entendemos o caso mais específico, as pressões externas, sofridas pelos inimigos externos da igreja, todo aquele cenário hostil que nós observamos na semana passada, começou logo na plantação da igreja, Atos 17, isso se intensificou, as perseguições por causa da fé, e tribulações aqui, o aspecto mais geral, nós podemos entender aqui as dificuldades internas também, todas as dúvidas que eles tinham sobre doutrina, perturbações, angústias. Apesar de tudo isso, eles estavam perseverando no seu testemunho de Cristo pela graça de Deus. Paulo reconhece isso, e Paulo fala isso para encorajar aqueles irmãos. Tinha problema na igreja? Tinha, mas Paulo não deixa de ressaltar, vocês estão crescendo, para que eles percebessem isso. Isso é importante também, meus irmãos. Nós, sim, devemos falar a verdade em amor uns com os outros, muitas vezes será necessário correções, mas lembrar de lançar luz sobre os nossos irmãos, sobre o crescimento deles também, e encorajar. Meu irmão, estou percebendo o crescimento na sua vida, estou percebendo. As suas reações, a capacidade de suportar a dificuldade, lançar ânimo, porque às vezes nós mesmos temos dificuldade para perceber essas questões, e de encorajar mais. E isso por confiarmos em Deus. Deus está tratando da vida dos nossos irmãos. Eu não sou capaz de mudar coração, de transformar, só Deus pode. Então oramos a Deus, e quando percebermos as virtudes da graça, reconhecer isso, identificar isso, ressaltar isso. Não bajulação, mas louvor a Deus. Louvado seja Deus. Tenho percebido isso, isso e isso. Isso encoraja, isso ajuda os irmãos, como estava ajudando os irmãos ali. Paulo reconhecendo isso na vida deles. E Paulo escreve então, além de encorajar, além de reconhecer a graça, realmente encorajando, e porque na sequência dos versos nós vamos observar como o apóstolo ressalta Deus no controle de tudo isso. Deus no controle. Sofrer tribulações por causa de Cristo, no final das contas, serve como sinal de que eles estavam no caminho certo.
No final das contas, continua. Porque nesse mundo, o Senhor Jesus disse que seria assim. Haveria adversidade realmente. Nesse mundo que se opõe a Deus, é de se esperar a adversidade para aqueles que querem um compromisso fiel com o Senhor Jesus Cristo. É de se esperar a adversidade, até mesmo nas igrejas. Até mesmo entre nós, é dificuldade, é de se esperar a adversidade. Aqueles que estão se comprometendo a seguir Cristo fielmente, é de se esperar a adversidade. E Paulo fala isso, Paulo destaca isso, então, né? É um sinal de que eles estavam no caminho certo, e também Paulo lembra, as tribulações não vão durar para sempre. Não vão durar, elas são temporárias, porque quando Cristo retornar, ele virá trazendo alívio, grande alívio para os crentes. Em contrapartida, para os opositores, os perseguidores, aí sim, para eles vai começar a tribulação. E aí, só que nesse aspecto, depois do juízo final, aí não tem mais fim. Aí tribulação é a condenação eterna. Então, pela lógica, Paulo ainda mostra, né? Olha, é muito melhor permanecer obedecendo a Cristo. Não vale a pena se opor a Cristo e a sua igreja. Momentâneas tribulações comparado com tribulações eternas, condenados ao inferno por desprezar Cristo e se opor à sua igreja. Não. Perseverem no caminho de obediência à fé no Senhor Jesus Cristo, com todo esse zelo, todo esse cuidado uns pelos outros. Porque Paulo diz isso, olha o que ele diz no versículo 5: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Veja, o apóstolo destaca como suportar sofrimentos em virtude da fé em Cristo é um grande sinal do juízo, do reto juízo de Deus. E também como Deus tem propósito em permitir essas circunstâncias adversas em relação aos crentes. Olha o que ele diz: para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Importante entendermos aqui com calma essa questão, meus irmãos, porque aqui a questão aqui não é fazer por merecer, ok? Não é fazer por merecer, não é ser digno por si mesmo, né? Então, não é isso. Mas a questão é que suportar aflições por causa de Cristo serve como grande evidência de salvação, evidência da graça atuando sobre a vida do crente. A graça conosco é sinal de nossa identificação com Cristo pela fé. Cristo, aquele que sofreu, aquele que foi obediente até a morte de cruz. Então, suportar esses sofrimentos identifica os seguidores do Senhor, né? Torna dignos do reino no sentido de evidência da graça atuando. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui: Tessalonicenses, não olhem para as tribulações de vocês como se Deus tivesse abandonado vocês. Não olhem para as tribulações dessa forma. Não olhem. O dia do Senhor ainda não chegou. Então, talvez aqui já corrigindo o problema deles. Vocês não ficaram para trás, não se preocupem. Não se preocupem, porque quando Jesus voltar, o dia do juízo, será alívio para vocês, é fim de tribulação. Então, o fato de estar sofrendo tribulação é porque Deus realmente preparou, isso faz parte da jornada, faz parte daquilo que o Senhor Jesus anunciou, mas quando Ele vier, haverá alívio. Por isso as tribulações hoje servem também como sinal da recompensa futura de vocês, para aqueles que perseveram em Cristo fiéis, hoje, no tempo presente. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, vamos ler juntos esse texto? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. E, meus irmãos, de certa forma, Paulo está relembrando aqui o ensino do Senhor Jesus. Esses aspectos aqui do juízo, do sofrimento, das tribulações, estão ecoando os ensinos do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. O Senhor Jesus disse que seria assim em relação aos seus. Lembram quando nós estudamos o Evangelho de João? Lá Jesus no cenáculo, preparando os discípulos para a morte, para a ressurreição. E aí lá no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, como aconteceu com os apóstolos, todos eles.
Todos eles. E, consequentemente, os discípulos, né? Como os tessalonicenses também já estão provando disso nesse momento da carta aqui que nós estamos estudando. O Senhor Jesus também ensinou isso no sermão profético do Senhor Jesus, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala do princípio das dores, aspectos escatológicos, um sermão muito importante, e lá o Senhor Jesus disse que haveriam perseguições e tribulações para os seus discípulos, e que estas coisas seriam o princípio das dores. Princípio das dores. Ou seja, os sinais de sua vinda. E nós entendemos que o princípio das dores, os últimos dias, eles percorrem, eles envolvem toda a história da igreja, desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Desde a primeira vinda dele, crucificação, ressurreição, ascensão aos céus, derramamento do Espírito Santo, tempo de proclamação do Evangelho, mas esse período seria marcado também pelas tribulações. E essas tribulações por vezes sendo intensificadas, por vezes amenizadas, talvez culminando na grande tribulação final, no tempo do anticristo, mas toda a história da igreja seria marcada por estas dificuldades, por estas tribulações, ora mais, ora menos, isso tudo debaixo do plano soberano, os decretos do Senhor. Então, não é de se estranhar isso tudo que vem acontecendo, e estes sinais, eles servem como evidência de que a vinda do Senhor é certa, porque como ele disse que aconteceria, tudo antes de acontecer, como ele disse que aconteceria, está acontecendo exatamente como o Senhor Jesus falou. Ou seja, a palavra dele não falha. A palavra dele não falha. E ele veio conforme a promessa, ele morreu na cruz, ele ressuscitou conforme a promessa se cumpriu, e agora ele disse que esses seriam sinais que antecederiam a sua volta, ou seja, devemos confiar nessa palavra, ele voltará, e nós devemos estar preparados para isso. É a palavra do Senhor que nós devemos colocar toda a nossa confiança, exatamente como Jesus disse, está acontecendo cabalmente, a palavra dele não falha, a nossa fé deve ser depositada nessa palavra, os sinais estão se cumprindo, o Senhor está vindo, e neste aspecto envolve sim a tribulação. Nós estamos vivendo os últimos dias, ou seja, o último estágio que falta só para consumar a redenção é exatamente o retorno do Senhor Jesus Cristo. Como vai dizer o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não é a alegria no sofrimento em si, não, isso não, né? Oramos para que o Senhor nos livre dele, mas em sofrendo pelo nome de Jesus, e também não por fazer coisa errada, né? Porque Pedro continua falando ali, se for para sofrer, sofre por fazer o bem, não por difamar o outro, não por brigar com o outro, por um vizinho, que não seja por isso, que não seja por brigar por coisas que nós não devemos brigar, mas pela fidelidade ao Senhor, pela fidelidade à palavra dele. Nenhum outro rei terreno, nenhum outro líder terreno, não, pela fidelidade ao meu rei, o Senhor Jesus Cristo, em que eu me submeto inclusive às outras autoridades, mas a prioridade é a ele, desde que não seguindo realmente os princípios da palavra dele. Desta forma, meus irmãos, nós sabemos que o bendito ensino das Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus está no controle, incluindo o aspecto das tribulações, do sofrimento. Deus tem o controle soberano sobre isso. Nós precisamos aprender a olhar para as tribulações e sofrimento pelas lentes da Escritura. Então, Deus tem o controle sobre todas essas coisas, mesmo em meio às perseguições, tribulações sobre o povo do Senhor, e ainda nós sabemos que o Senhor Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, incluindo as dificuldades.
como estava servindo na vida dos Tessalonicenses essas tribulações, Paulo diz, a fim de serem considerados dignos do reino, serve para as nossas vidas hoje também. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versos 28 a 29, vamos ler juntos esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, perceba, o principal propósito de Deus em relação aos seus filhos, amados, forjar em nós o caráter do Senhor Jesus. Isso é o mais importante. Antes de uma vida fácil, sem problema e tal, não, forjar Jesus em nós. Forjar Jesus em nós, forjar o caráter de Cristo, todo o seu amor, toda a sua humildade, toda a sua mansidão, toda a justiça também, os aspectos, os atributos comunicáveis, né, de Deus a nós. Sendo assim, aqueles irmãos tessalonicenses que perseveravam fiéis a Cristo em meio às perseguições, eles evidenciavam graça de Deus com eles. Evidenciavam a graça de Deus sobre as suas vidas e ainda poderiam estar certos de que as tribulações momentâneas do presente não durarão para sempre. No retorno de Cristo, a igreja perseguida será recompensada. No dia do juízo, se tornará evidente a justiça dos crentes, que foram justificados pela fé em Cristo somente. Então, resumindo essa porção aqui, William Hendrickson, no seu comentário, diz o seguinte, que os tessalonicenses não duvidem desse benevolente propósito de Deus referente a eles, ou seja, de considerá-los dignos de entrar no reino. Que não tenham medo, 1 Tessalonicenses 5:4, 5:9, que se lembrem bem de que Deus é não só juiz, mas igualmente juiz justo, que recompensa a fé e a obediência e que sempre mantém sua promessa. Paulo mostra o bondoso propósito de Deus com relação aos tessalonicenses, de considerá-los dignos de entrar no reino, está em harmonia com o princípio básico de retribuição, segundo o qual aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão punição e aqueles que sofrem as perseguições por causa de sua fé receberão galardão. Muito bem, meus irmãos, vamos concluir então aqui com algumas aplicações finais de tudo isso que nós vimos. Observamos como Paulo começa a carta louvando a Deus pela vida daqueles irmãos, reconhecendo a graça salvadora sobre a vida deles, e ele destaca estas evidências. Quais são as evidências que nós observamos aqui? Em primeiro lugar, crescimento na fé e no amor. Eles davam clara evidência de sua eleição pelos frutos apresentados. Então essa é uma questão importante para avaliarmos as nossas vidas hoje também. A Bíblia nos chama para o autoexame. Como posso estar certo de que sou salvo? Como posso estar certo de que fui alcançado pela graça de Deus? A resposta é através dos frutos. Como vimos, fé, amor, esperança. Então, como posso saber que sou salvo? A questão é, você já tem a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida? Você já confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida? Você já se reconheceu pecador em arrependimento? Está crendo no Evangelho bíblico? Você está buscando santidade? Existe esse anseio de se assemelhar mais a Cristo? Tem você o foco nele? Realmente, esse é o Rei. Olha o caráter dele, olha a dignidade dele, olha o que ele fez por mim na cruz. Você quer ele, você quer se aproximar mais dele, você está crescendo no amor dele como a principal evidência de salvação, meus irmãos. Amor por Deus, amor uns pelos outros. Será que eu estou amando o Senhor hoje mais do que ontem? Esse aspecto de crescimento. Estou amando mais os meus irmãos na fé, entendendo a importância da comunhão no corpo de Cristo, a importância de congregar. A Bíblia diz, não deixeis de congregar. E sim, meus irmãos, com falhas ainda, imperfeição, falhas. Enquanto aqui neste mundo nós vamos sempre lutar ainda com a presença do pecado em nós, até o último dia. Sempre.
imperfeição, luta contra o pecado. Aliás, o fato de existir luta já é evidência de graça, porque você não está mais à vontade, não está mais à vontade no pecado. Então, por isso que a vida dos eleitos também se manifesta, na vida deles também se manifesta confissão contínua de pecados, reconhecimento de falha, reconhecimento de que falhei diante dos filhos, diante do cônjuge, diante dos irmãos, falhei, quando é genuinamente, quando sou convencido pela palavra, falhei. Confissão de pecado, reconhecimento, eu não estou sempre certo, não, eu errei, me perdoa. E a gente volta para o Senhor Deus, em primeiro lugar, confissão contínua de pecados. Como o apóstolo João ensina, né, nós vimos lá na carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas, ao mesmo tempo, haverá crescimento, porque nós não somos mais escravos do pecado, o crente não é mais preso ao pecado, ele vai crescer pela graça de Deus. Se você não percebe estes sinais na sua vida de forma nenhuma, ouça o chamado do Evangelho hoje. Ouça o chamado. Seja honesto consigo mesmo e ouça o chamado hoje do Evangelho. Volte-se para Cristo em arrependimento e fé. Volte-se para Ele, confessando a sua condição de pecador. Confesse ao Senhor. Evidência de salvação não é só estar na igreja, mas é fruto de transformação. Então volte-se para Jesus hoje em confissão mesmo. Senhor, eu preciso da Tua graça, eu confesso, não tenho esses sinais, mas eu me volto para o Senhor. Cria em mim, Senhor, aquilo que eu não posso produzir por mim mesmo. Eu clamo por Tua graça, Senhor. Eu não tenho nada para lhe oferecer, senão o meu próprio pecado. Eu chego assim, nessa condição de perdido mesmo, mas eu olho para a cruz, os pecados que foram levados sobre o madeiro, eu creio neste Evangelho, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor Jesus não despreza nenhum destes que se voltam quebrantados e humildes para o Senhor. E veja, esses sinais de fé e amor, meus irmãos, eles se aplicam individualmente às nossas vidas e também coletivamente à nossa igreja. Coletivamente à nossa igreja. Então, esses são os identificadores. Será que estamos crescendo espiritualmente como igreja? A questão é, estamos crescendo no amor? Estamos crescendo enraizados, solidificados no Evangelho bíblico e manifestando amor entre nós? O Senhor Jesus disse, lá em João capítulo 13, versos 34 a 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Principal evidência de graça, esse amor permeando as nossas relações. E a doutrina da eleição nos ensina que isso não vem de nós, é pura graça de Deus, não há nenhum mérito nosso. Por isso, se hoje nós cremos em Jesus, estamos aqui crendo conforme a Bíblia fala, confessando Jesus, toda a glória seja dada a Deus. Louve o Senhor Deus, louve, que o seu coração louve a Deus nessa manhã, rendendo graças ao nome dEle, porque isso é uma obra milagrosa. Você crer hoje é uma obra extraordinária da graça nas nossas vidas. Por isso, louvado seja Deus. Louvemos a Deus pela vida da nossa igreja, meus irmãos. Temos dificuldades, mas jamais podemos nos esquecer. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, tão falha, tão imperfeita, mas Deus está agindo entre nós. Louvado seja Deus pela vida da nossa igreja, que deve sim crescer nesta fé e neste amor para a glória do nosso Rei. Essa doutrina da eleição tira todo o mérito nosso na salvação, tira o homem do centro, coloca Deus no centro. A glória é dele, não tem homem nenhum que forja, que faz isso. Glória dada a Deus. Ele é o personagem principal, é a glória que merece somente a Ele, o ser absolutamente soberano de Deus, que com certeza excede a nossa compreensão limitada em vários aspectos, por isso só nos resta rendermos adoração ao nome dEle. Por fim, meus irmãos, última evidência de graça, perseverança em meio às tribulações. Deus soberanamente faz com que até mesmo as tribulações cooperem para o bem do seu povo. Lembremos disso. Lembre, em meio às aflições que você passa, lembre disso.
Lembre disso, é muito importante nós ensinarmos isso aos nossos corações, principalmente nesta época aqui no Brasil, no nosso país, a realidade da igreja no nosso país. Infelizmente, a igreja é tão influenciada pela perversa teologia da prosperidade. Falso evangelho da prosperidade, que prega que a principal evidência da bênção de Deus na vida do crente é ter uma vida sem problema nenhum. É prosperidade material, é saúde perfeita. Isso não é verdade. É claro que Deus nos abençoa com muitas bênçãos temporais, Ele cuida das nossas necessidades, como nós já estudamos, segundo a sua vontade e seu propósito, mas a principal evidência da graça no crente é uma vida que cresce em santidade. É ser mais parecido com Jesus. É uma vida que permanece louvando a Deus, mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às adversidades. Isso é evidência de graça. Então nós devemos limpar a nossa mente dessa influência perversa do evangelho da prosperidade. E nesse processo, lembremos, o crente vai passar por aflições, sim. O crente vai passar, uns mais, outros menos, debaixo da medida que o Senhor tem para cada um. E Ele também não dá carga maior do que cada um pode suportar. Juntamente vem o escape, mas as adversidades fazem parte da trajetória cristã. Pastor John MacArthur, ele diz o seguinte: a mensagem clara da Escritura é que os sofrimentos são uma ferramenta nas mãos amorosas do Senhor. Testam a força de nossa fé, nos tornam humildes, nos libertam de nossa dependência das coisas mundanas, nos chamam para a esperança eterna e celestial, revelam o que realmente amamos, nos ensinam a valorizar as bênçãos de Deus, nos ajudam a encorajar aqueles que estão passando por momentos de sofrimento. Empatia. Se colocar no lugar do outro. É tão difícil isso. Tão difícil. Chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Este é um dos benditos frutos do sofrimento na vida dos amados filhos de Deus em Cristo Jesus, que Deus vai forjando e vai ensinando em meio à dor. Depois, como Deus dá o escape, dá o fortalecimento, depois usa a vida para consolar outros. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. Os tessalonicenses estavam aprendendo essas verdades, à luz dos ensinos de Paulo, que servem para as nossas vidas hoje. E como servos de Jesus, nós devemos estar preparados para as tribulações neste mundo, meus irmãos. Neste mundo que cada vez mais se opõe aos valores da palavra de Deus. Não sabemos o que vem pela frente nos dias imediatos, mas sabemos aquilo que Jesus ensinou aos seus, que haveriam dificuldades, que haveria oposição em virtude da fé, e nós somos chamados a perseverarmos na nossa fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse também lá no sermão escatológico, Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, nesse processo de santificação, veja, existe a minha responsabilidade também. Nesse processo, nessa jornada de caminhada com Jesus, existe a minha responsabilidade também de me voltar para os meios de graça, de não desprezar a leitura da palavra, estudo sólido das doutrinas bíblicas, vida de oração, não deixar de congregar, vida de comunhão no contexto da igreja local. Você está buscando esses meios? A nossa fé é fortalecida por esses meios. Nós somos chamados à perseverança, então nós não podemos desprezar esses meios. Às vezes vai ter vontade, sim, às vezes a gente vai estar, eu estou louco para realmente orar, ler, vai ter momentos especiais, mas não será sempre assim. Vai ter momento que vai ser mais difícil mesmo, mas aí entra a questão da disciplina, de você entender, é importante para a minha vida espiritual, e eu vou continuar buscando. Mesmo que não, e ainda vou estar clamando a Deus, Senhor, me ajuda a persistir e ainda ter alegria, Senhor, porque realmente envolve a minha obediência ao Senhor. Perdoa o meu pecado, perdoa a dureza do meu coração e me ajuda a perseverar no caminho da obediência, buscando os teus meios, buscando os meios que o Senhor está dando de graça para que a gente possa crescer na palavra, possa crescer fortalecidos na fé e no amor. Mas por fim, meus irmãos, lembremos, todo esse processo não será nem 1 centímetro por nossa força, nada. É só pela graça.
É só pela força de Deus. Então é uma dependência completa da graça de Deus. No final das contas, é Deus que vai sustentar os seus. É Deus que vai sustentar. É Deus que preserva os seus eleitos até o fim. E veja, crente genuíno pode passar por períodos de desânimo, sim. Pode ter sérias dúvidas a respeito da fé, sim. Pode vacilar, pode se afastar da comunhão, sim. Pode passar por esses períodos de trevas, em que nada faz sentido, sim. Crente genuíno passa por isso também. E não é sinal que ele perdeu a salvação, mas várias coisas podem estar envolvidas neste processo. Porém, aqueles que estão do Senhor perseverarão até o fim. O Senhor resgata, o Senhor traz, o Senhor reanima, o Senhor traz aos trancos e barrancos, mas o Senhor continua direcionando. Por quê? Porque nenhuma ovelha eleita será perdida das mãos do bom pastor. Ele não perde nenhuma. O Senhor Jesus sempre ganha. A vitória é dele. E esse, no final das contas, é o nosso descanso. Como que vamos perseverar? Pela graça. No final das contas, é isso. Dependemos do poder de Deus, dependemos da graça de Deus. Como vamos perseverar como igreja? Pela graça. É o Senhor que vai sustentar a igreja até onde Ele permitir, até onde Ele quiser, em cada uma das nossas vidas. É isso que nós cremos, meus irmãos, como igreja. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Crente não perde salvação, não perde. Nós cremos assim, que a Escritura ensina assim, e essa é nós temos aqui a doutrina. Vamos ler juntos? Perseverança dos santos. A salvação se inicia quando se crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação é um dom de Deus baseado na graça e fé, e não em obras. Por isso cremos que os verdadeiros crentes estão eternamente seguros em sua salvação. Esta salvação é preservada pela graça e poder de Deus. Os que creem habitarão com Deus por toda a eternidade. E aí todos os textos que corroboram esta bendita verdade. E descanso das nossas almas no poder do nosso Deus, o nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Toda a glória seja dada a Ele. Vamos orar ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, bendizemos o Teu nome nesta manhã. Deus de salvação, Deus de graça, Deus de misericórdia. Mostra-nos o Teu amor. Mostra-nos a Tua misericórdia e concede-nos a Tua salvação, Senhor. Dá-nos entendimento do Teu evangelho bíblico. Faz a nossa fé estar alicerçada na verdade, Senhor. Nenhum homem tem essa capacidade. Nós somos falhos, errantes. Por isso nos voltamos humildemente, Pai, para a Tua palavra e suplicamos. Fortalece a nossa fé. Fortalece mesmo em meio às dificuldades e tribulações. Fortalece o nosso amor uns pelos outros, Pai. Perdoa os nossos pecados quando brigamos por aquilo que não devemos brigar. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a termos este coração que vem do Senhor mesmo, manso, humilde, que fala a verdade em amor, Senhor, que está pronto para ouvir também, reconhecer próprios pecados. Ó Pai, ensina-nos, possamos ser essa igreja que cresce na fé, no amor e na perseverança em meio às dificuldades, Pai. Para a glória do Teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.